Olá pessoal, vocês já ouviram falar em parto humanizado, parto normal, cesárea? Sobre essas e outras questões, vamos acompanhar a entrevista de hoje. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Doutora Andresa Venâncio, ginecologia e obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás, Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Vida e Saúde e hoje vamos receber a doutora Ademare de Matos Leão Cobila. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Muito bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre partos, né? Que é uma grande experiência aí sua, não é, doutora? Uma coisa que está em alta, a gente ouve bastante essa palavra. O que é parto humanizado? Então, parto humanizado, que tem se comentado bastante, é uma volta ao que era antigamente, um parto mais voltado para a mulher, com a mulher sendo o protagonista do evento, né? Com o mínimo de intervenção da equipe médica, né? Levando em conta o aspecto emocional, social e cultural da mulher. O parto humanizado não necessariamente precisa ser o parto normal, né? Certo. Pode ser a cesariana, uma cesariana onde você leva o foco para a mulher, para o bebê, onde você está levando um acompanhante dentro do centro cirúrgico, onde ela se sinta mais confortável, né? O bebê nascendo, você deixando ficar com a mãe. Lógico que tudo isso dentro do possível, né? A gente sempre tem que ter a segurança, levando em conta os riscos que a mãe e o bebê podem correr ali. Então, assim, você tendo cuidado com a dor da paciente, você fazer técnicas que aliviam a dor, a ansiedade, tudo isso é o parto humanizado. Mas, assim, como eu sempre digo, levando em conta a segurança dentro do parto, porque antigamente também o parto era humanizado, mas a gente tinha um risco grande, maior, né? A gente sabe assim de histórias das avós, assim, eu tive meu parto em casa, o neném morreu, eu tive uma vizinha que a mãe que foi parto domiciliar, que sofreu muito, que o neném hoje em dia tem problema. Então, assim, como eu digo, tentar resgatar essa questão do parto de antigamente, que era uma coisa mais familiar, mais assim, mas com todos os cuidados, né? Hoje, né? Hoje em dia a gente ouve falar assim, parto domiciliar. Parto domiciliar eu não aconselho, porque assim, a gente sabe que tem uma grande porcentagem de pacientes que tem um parto normal tranquilo, mas tem uma porcentagem que precisa de intervenção e precisa estar dentro do hospital. E mesmo dentro desse parto normal, existe uma pequena porcentagem de bebês que precisam de um primeiro atendimento, do pediatra atender, de ter um procedimento de reanimação. Especial, né? Então, assim, eu acho que o parto humanizado é muito bom dentro do hospital e com todo o cuidado possível. E assim, eu acho que tem muita mulher que sonha com o parto humanizado, o parto normal, sem muita intervenção da equipe médica, mas às vezes isso não é possível. Então, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com o que é possível
sem que essa paciente venha ter muita frustração, se isso não for possível, né? Sim, sim. Eu achei bem interessante a sua colocação de que o parto humanizado pode ser na cesárea também, né? Eu achava que seria mais pro lado do parto normal. Então, qual que seria a diferença aí entre o parto humanizado e o parto normal? Então, o parto humanizado é voltando para essa coisa assim do protagonismo para a mulher, né? Certo. Antigamente, assim, o parto normal, parto vaginal, onde tem uma intervenção maior da equipe médica, levando em conta mais o procedimento biológico mesmo, né? Sem levar em conta o que a mulher está passando. Exatamente. E o que a gente tenta resgatar muito é aquela questão assim de ser uma experiência boa para a mãe e para o bebê, né? Sim, porque ao longo do tempo foi se levando em conta, antigamente assim, aquela coisa muito instrumentalizada, o bebê já nascia com muita luz, com muito barulho. Então, tentar que isso seja uma experiência um pouco menos agressiva para a mãe e para o bebê. O parto normal é um parto, assim, pode ser um parto humanizado, né? Mas assim, como eu sempre digo, assim, é uma questão mais de semântica, né? Mas o parto normal seria, assim, o que a gente chamava antigamente, que é o parto vaginal. Então, e o que é a analgesia e como funciona a analgesia nas pacientes dos partos, tanto normal quanto cirúrgico? Então, assim, a gente sempre fala analgesia de parto e anestesia. A analgesia, na realidade, é qualquer técnica ou procedimento, uso de drogas que alivia a dor, né? Nessa questão, a analgesia não pode existir um bloqueio cerebral, né? Então, assim, um chuveiro quente na hora das contrações é uma forma de analgesia, uma massagem é uma forma de analgesia. Mas falando do procedimento médico em si, da anestesia, é a anestesia que alivia a dor, com uma técnica que não diminua muito a questão da força muscular, para a paciente conseguir fazer força, ter prensa abdominal na hora do parto, né? Então, isso seria analgesia de parto. É uma técnica de anestesia onde se usam drogas, então tem todos os riscos de uma anestesia, né? Sim. Mas assim, a técnica de analgesia é para aliviar a dor. Diferente da anestesia, que daí já tem um bloqueio cerebral, né? E daí a pessoa pode estar consciente ou não. Nessas técnicas de analgesia, a gente tenta manter a paciente o mais ativa possível. Inclusive, tem algumas técnicas que a paciente, se quiser, levanta e anda. Que ótimo. E quais seriam esses riscos da analgesia? A analgesia, então, quando a gente usa medicamento, dependendo da pessoa, da sensibilidade, da quantidade de droga, a gente pode ter riscos. Os mais simples, né? Náusea, vômito, eventualmente tem pacientes que têm retenção urinária. Assim, é bem comum depois de cesariana, por exemplo, às vezes a paciente não consegue urinar nas primeiras 24 horas, às vezes a gente passa a sonda. Em casos mais graves, às vezes pode ter parada da musculatura mesmo, e daí a pessoa ter dificuldade para respirar. Se não for acompanhado ali de imediato, pode ter risco de vida, né? Mas assim, em relação ao parto normal, a analgesia, o que eu estava falando assim, do cuidado de não anestesiar demais a paciente, usar a quantidade de medicamento suficiente, é para não ter um bloqueio muscular grande, para essa paciente conseguir ajudar o bebê a nascer. Senão porque ela perde a força. Perde a força, e daí o trabalho de parto para, né? Então, assim, para o neném nascer, precisa da prensa abdominal, precisa da paciente estar consciente e com força para ajudar o bebê a nascer. Então, se existe esse bloqueio, pode parar o trabalho de parto e a gente acaba evoluindo para uma cesariana. A gente tem que ver que é um momento muito especial, mas também não deixa de ser um momento difícil, né, doutora? Assim, o que eu sempre falo, assim, existe um radicalismo muito grande em relação a parto humanizado, parto domiciliar. Eu sempre digo, eu sou a favor do parto humanizado, mas dentro do hospital, com recursos, com recursos que se precisar, você tem. Na emergência, você tem essa opção. Então, isso até inconscientemente a paciente fica mais tranquila, né? Que se ela sabe que se ela precisar, ela tem essa opção, exatamente. E a anestesia do parto normal para o parto da cesárea, ela é diferente?
Ela é diferente, porque na cesariana, como é um procedimento um pouco mais invasivo, a gente precisa ter esse bloqueio que eu falei da anestesia. Então, medicamentos com uma concentração maior e com uma quantidade maior. Então, já existe o bloqueio da relação, assim, o cérebro não reage à dor. E até porque na cesariana a mulher não precisa ter força, né? Então Não, aí você pode anestesiar mais, para né? que ela não sinta dor e se sinta mais confortável. Sim, sim. Qual que é a diferença, doutora, aí da cesárea e do parto normal? A cesárea, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? Evoluiu bastante. Assim, toda a tecnologia, graças a Deus, evoluiu, né? Assim, a cesariana eu acho que melhorou muito, assim, em questão de anestesia, o material que a gente usa, os fios, tudo, né? Porque quando eu comecei a fazer medicina, a gente usava algodão para fechar uma pele, a cicatrização é totalmente diferente. Para você fechar a musculatura, a gente tem fios com uma absorção melhor, mais fácil. Então, isso ajuda muito na recuperação da paciente, né? E anestesia mesmo, assim, antigamente a gente usava, né, quando começou nos primórdios da obstetrícia, eles usavam éter para paciente, né? A paciente meio acordada, meio dormindo e o neném nascendo. Então, hoje em dia, a anestesia melhorou muito, assim. Então, acho que isso facilitou muito o procedimento cesariana, né? Dá uma qualidade melhor ali também para paciente. E a outra coisa que eu estava falando de anestesia, parece que é um anestesista falando, mas é obstetra, tá? Mas é assim, uma coisa assim, as medicações melhoraram tanto que junto com a anestesia já é feito um anestésico para a paciente não sentir tanta dor nas primeiras 24 a 48 horas. Isso ajuda muito, assim, né? Porque assim, nas primeiras 24, 48 horas, assim, principalmente o primeiro filho, a gente tá meio perdido, a gente quer cuidar do bebê e tá com dor. Então, assim, a questão de você não ter dor nas primeiras 24 a 48 horas é muito importante. Deixa, inclusive, a mãe ali mais tranquila, até mesmo para, não sei, doutora, me corrija se eu estiver errada, até mesmo para a descida do leite, né? Que a mulher tem que ficar tranquila. Muito. Eu acho que eu me tornei uma médica melhor a partir do momento que eu fui mãe, porque daí você tem essa noção, né? Porque assim, do que ela tá passando. É do que ela tá passando, porque assim, é lógico que se você tá nervosa, tá estressada, o leite demora a descer. Sim. O leite que demora a descer é uma mãe que fica mais estressada, é um bebê que chora mais, e a dor piora. Então, assim, é uma bola de neve que a gente tem que levar em conta. Então, doutora, e quais os cuidados ideais aí para a mulher ter uma boa recuperação pós-cesárea? Porque também há cuidados especiais, né, no caso de cesárea. A cesariana um pouquinho mais que o parto normal, né? Porque o parto normal, assim, a gente sempre brinca, se a paciente, parto normal sem analgesia, se a gente deixasse a paciente sair andando da sala de parto, né? Sim. A gente não deixa por cuidados, mas assim, a cesariana, assim, tem a questão do pós-parto, que a gente sempre orienta, questão de analgesia, não fazer muita força pelo risco de hérnia, né? Sim. A gente tem que cuidar um pouquinho, porque existe um risco maior de trombo nas pernas, então a gente sempre orienta a paciente a mexer as pernas, mas sem muito esforço, né? Sim, sim. E o que eu sempre falo, assim, isso é para todas, parto normal ou cesárea. Eu acho que você precisa dormir bem, ter uma alimentação boa, para você ter uma imunidade boa. Porque assim, o risco de infecção existe no parto normal e na cesariana, e se você não está com uma imunidade boa, você tem risco de infecção, né? Inclusive, agora foi interessante que você comentou, porque a questão da alimentação, né, e de qualidade, uma boa noite de sono, ela é boa em todos, né, no geral para a pessoa. Para a pessoa. E quando você vai passar ali por um procedimento cirúrgico, como a cesárea, depois vai amamentar uma criança, então venha se preparando já antes, né, doutora? E eu acho assim que o organismo, independente de parto normal ou cesárea, é um choque para a mulher, né? É assim, o parto normal sangra, a cesariana sangra, então tem o risco de anemia, a parte psicológica, às vezes a gente fica abalado, né? A gente tem aquela coisa assim, tipo... Gente, que a mãe já sabe. Exatamente, então eu acho que assim, a recuperação como um todo mesmo, assim, eu sempre brinco com as minhas pacientes, se tiver tempinho durante o dia, durma, não vai limpar a casa, não vai arrumar as coisas, porque não assim, vale à noite você não sabe como é, e à noite sobra para mãe, geralmente, né? Sim. Então, assim, uma noite bem dormida, a gente faz a diferença para tudo, até para questão de depressão pós-parto, tudo, eu acho que isso é muito importante. Muito bem, muito boas suas informações, doutora.
e chegar assim com esse conhecimento próximo, né, das pacientes que estão grávidas, que estão próximas, eu acho que de ter um bebê, sabendo assim, por exemplo, né, que nem a doutora, tantos anos já de experiência e trazer esse conhecimento. É que eu me formei novinha, não que eu sou velha, tá? Então, tá certo, gente. Doutora, se quiser deixar aí o endereço da sua clínica para o pessoal que está assistindo. Então, a gente tá aqui na Benjamin Constant, 580, no primeiro andar. Precisando entrar em contato, só entrar. Obrigada. Obrigada, doutora.